E quais foram os primeiros presentes de Deus? Fora que a nova vida já é um presente, né? A graça que Ele derrama sobre nós já é um presente. Mas você vendo o favor dele através do ministério, através desses novos sonhos que Ele foi colocando no seu coração. Que eu falo que é tão lindo quando a gente deixa... A gente fala muito, né, sobre sonhar. Eu estava conversando ali nos bastidores sobre isso. Que muita gente tem tantos sonhos, mas quando a gente abre mão dos nossos para viver os dele, e a gente descobre realmente que os sonhos de Deus são muito melhores, eu fico encantada. Eu tô vivendo tudo isso que eu jamais sonhei, que eu imaginaria que eu fosse me sentir bem, que eu fosse me encaixar. Eu falo, agora eu entendo que o Senhor me tirou do lugar onde eu achei que eu ia estar encaixado. Agora eu estou num lugar que eu nasci para estar. É tão bom. E a gente não imagina. A gente, quando está lá atrás, as pessoas falam, ai, que besteira, isso daí não é para mim, sabe? A gente recebe tanta palavra. Eu estou aqui com o Fernando, que recebeu uma palavra linda. Ele fala, eu não sei, isso não é para mim. Eu falei, olha, quando você estiver nesse lugar, daí você vai falar, eu nasci para isso. Cara, assim, é um ambiente de liberdade. Nossa, como é bom. Tem pessoas que acham assim, eu vou para Jesus, vou perder minha liberdade. Não, você vai ganhar a maior de todas as liberdades. Não dá para explicar isso sem estar vivendo. A gente tenta, mas quando a gente vive... É só por revelação mesmo. Não é? É por revelação. É um ambiente de prosperidade sem dinheiro, entendeu? De alegria sem euforia. É um lugar de serenidade sem fim. Isso. Sabe? É um lugar de serenidade sem fim. É uma frase poderosa. Escreve aí nos comentários aí, gente. Ó, né? Jesus é um lugar de prosperidade sem dinheiro. Alegria sem pressão, né? Sem aquela coisa, tem que ser alegre, tem que ser eufórico. Né? É um lugar de serenidade. Eu quero realmente aconselhar você que está aí lutando com pecados na sua vida. O Senhor não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo. O Senhor não nos deixou sozinhos, nos deixou a igreja. Ele não nos deixou desprotegidos, nos deixou os anjos, tá? E Ele não nos deixou desarmados. Ele nos deixou as armas espirituais, que são a oração e o jejum. O jejum é poderoso para quebrar toda a estrutura física daquilo que te prende nesta terra, tá? Se você é crente, já teve vitória grande do Senhor, sem jejuar é porque alguém jejuou por você, porque sem usar essa ferramenta você não consegue alavancar, tá? Para alavancar a sua vida espiritual, você precisa realmente de orar, não religiosamente. Tem gente que pega oração, pega intercessão, pega o clamor, pega a petição, joga tudo no mesmo saco e chama de oração. São diferentes. Oração é repetir a Bíblia. Oração é confessar o que a palavra diz a seu respeito. Se você tem a prática da confissão da palavra, assim como Deus falou com Josué, não cesse de falar deste livro da lei, para que você se dê bem, você tem que repetir o livro, tá? E se você usar a prática do jejum, você vai vencer o pecado, vai vencer o diabo, vai vencer esse mundo, vai vencer você mesmo. Você mesma. Grava isso aí. Pastora, eu tenho ouvido muito mais se falar do jejum recentemente, de uns 2 anos para cá. Eu acho que é um direcionamento de Deus mesmo, do Espírito Santo, para esse tempo, mais do que antigamente, porque a gente vê na palavra, já se falava disso desde sempre, né? A gente vê que Jesus jejuou, tantos, né, receberam da palavra jejuando e vitórias e força espiritual através do jejum. Mas por que agora tem se falado mais? Porque a gente está chegando num tempo em que a gente precisa ter mais força espiritual e as pessoas estão mais frias e mais afastadas? Eu acho que agora a gente vive um advento da mídia social muito maior do que antes. Jejum sempre foi assunto recorrente na igreja, porque são as duas disciplinas espirituais inseparáveis da vida do crente, a confissão da palavra e o jejum, né? Por um tempo, nos últimos tempos, a igreja meio que se perdeu, os pregadores se perderam um pouco, tentando trazer que as pessoas conquistassem um resultado sem plantar uma árvore, né? Se fizer isso aqui, você vai ter uma laranja. Só que não existe a laranja sem a laranjeira que a produz. Então, a gente vem de um evangelho, talvez esse seja o ponto da sua pergunta, a gente vem do evangelho
em que os líderes, os principais, as pessoas do púlpito queriam dar a laranja para o pessoal, né? Agora nós estamos voltando para um evangelho dizendo assim, laranja nasce num pé de laranja. Você quer saber qual é o pé de laranja? É jejum e oração. Se você praticar, você vai cultivar a sua própria laranja, né? Eu acho que é nesse tempo que a gente está entrando, e como as mídias sociais estão muito assim em evidência nesses últimos anos, as pessoas estão tendo acesso a mais coisas a respeito disso, né? Mas sempre foi um assunto muito recorrente na igreja. Sim. É que eu tenho percebido mais pastores pregando essa mensagem na rede social mesmo, desse tempo para cá, mais forte, as pessoas tendo interesse, graças a Deus, né, de estarem experimentando, né, de buscarem mais proximidade. E eu sei que o senhor já falou muito nas redes sociais sobre isso, mas eu gostaria de falar aqui também, porque a gente tem pessoas que talvez não viram em outros canais, mas da questão do jejum, que muitas pessoas ainda têm dúvida de qual momento que devem jejuar, se tem que ter um horário para começar, um horário para acabar, se é para uma situação específica ou se deve ser ter um período específico, a gente deve começar um jejum com um dia para terminar, todas essas questões assim. Sim, é tudo isso que você falou, tá tudo dentro de um cesto, né? E vai depender da necessidade da pessoa que está nos assistindo. Tem um jejum que é como jejum como ritual. Deve ser feito toda semana. Todo crente tem que jejuar pelo menos um dia por semana, tá? É um ritual. E o que eu aconselho é do final de um dia ao final do outro, né? E a gente tem uma frase que a gente usa muito, porque tem pessoas que estão fazendo tratamento médico, não pode ficar sem comer, né? Tem toda uma série um universo de situações que cada indivíduo deve tomar a sua decisão pessoal. Aí eu vou fazer isso porque o pastor Cirilo falou lá no podcast da irmã Karina. Não, você vai fazer o seu jejum, as suas regras. Você sabe, você que toma um medicamento forte, não pode ficar sem comer, você vai saber o que você pode se abster, né? O que você não pode se abster. É muito importante fazer esse disclaimer, porque as pessoas estão com tanto desejo de se consagrar que faz aquilo que não poderiam fazer, Sim, né? Em alguns casos até pedir orientação médica, né? Exatamente, exatamente. Fazendo esse disclaimer, o jejum é se abster da comida, né? Tem gente que fala assim, eu não sei jejuar, é só não comer, cara. Não tem desculpa, não tem desculpa, é só não comer. Agora, como não comer? Fazer um regime? Não. O que caracteriza a falta de alimento como um jejum? É a consagração daquele período a Deus. Você vai lá diante de Deus, Deus, estou consagrando esse jejum a Ti. Então tem o jejum como ritual, que é isso que a gente faz toda semana, só para consagrar o corpo, para oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? Romanos 12:1. E lá no versículo 3 diz que se você faz isso, você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, quando você lê o final do versículo 3, está assim, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você fala, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Você vai voltando nos versículos, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Não é a mente, não é o espírito, é o corpo. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu faço para apresentar meu corpo a Deus? Jejum, tá? Então, o jejum como ritual, toda semana como consagração, um sacrifício de consagração a Deus, vai trazer como resultado você experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Porque todo sacrifício tem recompensa. Sim. Amém? Amém. Escreve para mim aí nos comentários. Todo sacrifício tem recompensa, tá? E o jejum, ele não está ligado em aquilo que você deixa de fazer. Porque quando você entende o jejum, só vou deixar de comer. Não, você tem que pensar em quem você está se tornando ao jejuar. Essa é a grande chave de conseguir jejuar. Tem o jejum com objetivo. Tem alguém doente, você jejua como uma consagração a Deus em favor daquela pessoa. Quando você entrega aquele jejum, Deus age.
sempre age, sempre agiu. Pode ser uma causa financeira, é um jejum com objetivo, tá? Então você tem o objetivo da consagração, você tem o jejum com motivação, que é esse jejum, você que está aí talvez passando por um problema na sua família, um problema com o marido, com a esposa, com o filho, você vai jejuar, o jejum não vai mudar a Deus, porque Deus não muda, tá? Oração também não muda a Deus, jejum não muda, adoração não muda a Deus, Deus simplesmente não muda. Ainda bem, né? Mas graças a Deus, que tudo nele é perfeito. Exato. Mas o jejum vai mudar esse ambiente natural em que o demônio está aí trabalhando na vida daquele familiar, tá? Ah, mas eu sou crente. O crente não fica possesso de demônio, mas crente fica endemoniado.